qualquer momento que vocês queiram falar comigo, por favor, manda um chat, tá? Porque eu vou colocar o microfone para melhorar a qualidade do áudio, da gravação, e esse microfone ele inibe a saída de áudio do meu computador. Então, caso alguém queira atenção, a qualquer momento, é só me chamar, só mandar um chat. Eu vou ver que a pessoa quer atenção aqui pelo cantinho da tela, e aí eu tiro o microfone e a gente pode conversar, tá? Que aí fica mais fluente o esclarecimento de dúvidas ou o compartilhamento de ideias, tá? Beleza. Bom, eu gostaria de continuar com vocês o nosso módulo correlato às leis de Maxwell. Então nós começamos na semana passada esse módulo, já apreciamos os fenômenos qualitativos da primeira e da segunda lei de Maxwell e já escrevemos as equações que modelam esses fenômenos na esfera quantitativa. Então, lembrando, essas equações elas expressam uma relação entre um sinal elétrico, um sinal magnético e a geometria no espaço onde essa relação se estabelece. Certo? Então, a primeira lei de Maxwell, igual a gente viu ontem, ela nos diz que nós teremos tensão elétrica sintetizada em um caminho fechado se houver variação do fluxo magnético enlaçado no interior desse caminho. Então essa lei ela é aplicável aqui a um caminho fechado no espaço, né? E ela diz que a gente vai ter tensão induzida nesse caminho se houver variação do fluxo magnético no tempo, no interior desse caminho. Tá? Então, se em cada ponto aqui a gente tiver uma dada densidade de fluxo magnético e ela variar no tempo, a gente vai observar tensão induzida. Né? Essa é a mágica na natureza para que a gente tenha tensão induzida em um caminho fechado. Tá? E a geometria do problema aqui, né, a geometria do fenômeno, aqui é um caminho fechado, né, que aqui a gente vai colocar um voltímetro para fechar o caminho. Então a geometria é um caminho fechado que tenha no seu interior, o interior do caminho é uma superfície aberta, né? Então se a gente tiver nessa superfície aberta variação de fluxo magnético, a gente vai ter tensão induzida. A segunda lei de Maxwell, que também nós estudamos, nos diz que nós somos capazes de criar um ímã no espaço em um caminho circular fechado se houver linhas de corrente no interior desse caminho. Então a segunda lei de Maxwell também se aplica à geometria da primeira lei. Tá? Então a geometria envolvida aqui na segunda lei de Maxwell também é um caminho fechado. Tá? Um caminho fechado encerra, delimita, né, faz a fronteira de uma superfície aberta, né, e a circulação do campo magnético nesse caminho fechado ela vai ser igual ao total de linhas de corrente que furam o interior do caminho. Então, você pode ter uma corrente I1 nessa orientação, uma corrente I2 nessa aqui, uma corrente I3 em sentido oposto. Então, se você somar aqui o total dessas linhas de corrente no interior do caminho fechado,
essa somatória aqui, o valor dessa somatória vai ser igual à circulação do campo magnético no caminho fechado em questão, que é o caminho fechado C, que a gente se refere aqui na integral de circulação do campo magnético. Tá? Então, para se usar essa segunda lei, é necessário caracterizar um caminho fechado no espaço. É o primeiro passo, caracterizar um caminho fechado no espaço. Da mesma forma, para usar a primeira lei de Maxwell, a primeira coisa é se caracterizar um caminho fechado no espaço. Tá? E aí, nesse caminho fechado, né, a gente vai estabelecer as relações entre sinais elétricos e magnéticos. No total, pessoal, nós temos 4 leis de Maxwell. Eu gostaria de abordar as outras 2 a partir da aula de hoje, começando pela 4ª lei. E a 4ª lei de Maxwell, ela nos diz o seguinte: não existe na natureza um monopolo magnético. Tá? Então, se você tomar um ímã com polo norte e polo sul e dividir esse ímã, cada metade continua tendo polo norte e sul. E você pode dividir à vontade, o quanto você quiser, que sempre a nova peça que se cria vai conter os 2 polos, norte e sul. Tá? E você pode continuar essa divisão o resto da vida, tá? Até chegar num átomo igual ao do hidrogênio, que tem um elétron na sua nuvem eletrônica, que ainda assim você vai ter nesse átomo um polo norte e um polo sul. Né? No caso da caracterização aqui do campo magnético por deslocamento de uma carga negativa, a gente aplica a regra da mão esquerda, né? Então a gente coloca o polegar na mão esquerda no sentido de deslocamento da carga negativa, que é o elétron, e aí a gente vai ver polo norte para cá e sul para cá. Tá? Então, inclusive coerente com a 2ª lei de Maxwell, né? Aqui o deslocamento do elétron configura corrente elétrica. Tá? Se você tomar um corte de seção transversal aqui, ó, né? Esse elétron vai passar dentro dessa área de seção transversal várias vezes por segundo, definindo então uma corrente elétrica. Inclusive a corrente elétrica desse elétron do átomo de hidrogênio, ela é da ordem de miliamperes. Tá? Esse átomo passa tantas vezes aqui por segundo que ele configura uma corrente da ordem de miliamperes. Tá? E ainda assim, né, com esse átomo, né, na menor divisão que a gente consegue, você vai caracterizar um polo norte e um polo sul. Tá? Então, essa característica, esse fenômeno, nos diz o seguinte: não há monopolo magnético. Sempre vai haver 2 polos, no caso de campos magnéticos, polo norte e polo sul. Tá? Bom, havendo 2 polos, pessoal, nós podemos, né, expressar quantitativamente em um modelo esse fenômeno. Tá? Então, se você tomar aqui um ímã ou um eletroímã, né, no espaço,
digamos aqui que a gente tem o campo magnético provocado aqui por um ímã permanente, e conforme nós aprendemos na segunda lei de Maxwell, seria possível substituir esse ímã permanente por um eletroímã, um ímã produzido por corrente elétrica, tá? Digamos que a gente então meça no espaço o total de linhas de campo de polo norte, tá? Então esse campo ele se espalha aqui, né, em todas as direções. Digamos que a gente tome aqui, ó, uma superfície aberta, como se fosse um balãozinho de festa de aniversário de criança, tá? E por ele aqui, ó, a gente medisse o fluxo magnético total, né? Então em cada ponto a gente tem uma densidade de fluxo, né, que modela para nós a concentração de linhas de campo em torno daquele ponto, que vai depender da resposta do material do ponto e da ação da nossa fonte de campo, né, que é caracterizada pelo sinal físico H, intensidade de campo magnético. Então, conforme nós aprendemos ontem, se nós, né, tomássemos aqui em cada pontinho a orientação entre a densidade de fluxo magnético, que é o B, e o vetor área, né, que nos informa sobre a orientação da superfície que é furada pelo fluxo magnético, nós poderíamos então caracterizar o pequeno ímã presente aqui nesse ponto. A gente vai chamar de um diferencial de fluxo magnético, que seria dado pelo produto escalar de B com o vetor área, ds, igual a gente mostrou ontem, né? E aí o ímã total, a medição quantitativa desse ímã total é chamada de fluxo magnético, e ela seria obtida integrando-se, né, ou somando-se a pequena quantidade de ímã que atravessa cada pedacinho da superfície, né? Então a gente vai somar o pedacinho de ímã dessa superfície azul, pequenininha, com essa próxima, com essa próxima, com essa próxima, com essa e com todas elas, né, até cobrir a superfície inteira. A gente pode até chamar aqui essa superfície, chamar aqui de superfície SN, a superfície que está na frente do polo norte, tá? Então a gente somaria sobre toda a superfície SN os pequenos ímãs até caracterizar o ímã total presente ali, devido ao polo norte do nosso ímã, tá? E uma maneira de calcular isso seria o que? Fazer essa integral na superfície do polo norte de B escalar ds, tá? Então isso aqui você mediria o fluxo total presente no polo norte do ímã. E a gente poderia fazer o mesmo exercício medindo o fluxo existente no polo sul, né? E conforme a gente fez as medições com a bússola, né, ou os experimentos com a bússola, as linhas de campo do polo norte elas se fecham. Vou só tracejar aqui para dar a noção de perspectiva. Elas se fecham na direção do polo sul, ou seja, um campo de natureza circular, tá? Então aqui você vai ter o B em cada pontinho desse aqui, né, na região do polo sul, entrando para dentro da superfície.
tá? Então, por definição, o vetor área sempre aponta para fora da superfície fechada e, nesse caso, o B, né, devido à proximidade com o Polo Sul, ia apontar para dentro. Tá? Se a gente, então, repetisse o mesmo exercício feito para o Polo Norte, né, digamos que a gente, então, queira quantificar o total de ímã, o sinal magnético total nessa segunda superfície, chamar aqui de superfície S, superfície do Polo Sul, SS, né? E aí a gente teria aqui, ó, também, né, a densidade de fluxo em cada ponto e o vetor área apontando aqui para fora, né? E nesse contexto, o fluxo magnético constituinte do Polo Sul do nosso ímã, né, seria dado pela soma dos pequenos ímãs medidos sobre toda a superfície que contém linhas de campo de Polo Sul. Tá? Então, o resultado, né, seria esse fluxo de Polo Sul, que a gente chamou de φS, e ele poderia ser obtido, né, fazendo o processamento em cada ponto dessa superfície que tem linhas de Polo Sul, com B escalar ds. Ok? Bom, conforme o que já se viu na humanidade, o fluxo do Polo Norte sempre seria igual à quantidade de fluxo presente no Polo Sul. Tá? Isso em consonância, em coerência com o que a gente mostrou aqui. Ó. Tá? Você nunca tem Polo Norte sozinho ou Polo Sul sozinho, ou mais atividade magnética de Polo Norte do que Polo Sul. Tá? Então essas linhas de campo elas têm natureza circular, né? E existe uma conservação desse ímã. O que sai de Polo Norte volta na região do Polo Sul. Tá? Então, se a gente somasse aqui, e uma errata por gentileza, né? O módulo, né, esse sinal aqui é um sinal matemático, tá? Então, o módulo do fluxo no Polo Norte seria igual ao módulo matemático do fluxo no Polo Sul. Porque aqui no Polo Norte, ó, a gente tem B e DS com ângulos entre eles menores do que 90 graus. Então, esse produto escalar de B escalar ds seria maior do que zero. E o resultado do fluxo de Polo Norte seria um número, né, com sinal positivo, maior do que zero. Já no Polo Sul, o B e o ds têm um ângulo maior do que 90 graus. Né? Logo, o B escalar ds, que envolve o módulo do B, o módulo do ds e o cosseno do ângulo entre eles, teria um valor negativo. Tá? E aí o fluxo total avaliado no Polo Sul seria menor do que zero. Tá? Então essa igualdade aqui é válida desde que contemple os módulos destes números. Tá? Dessa forma, então, se os módulos são iguais, caso você some o fluxo medido, né, com as linhas de Polo Norte, mais o fluxo medido com as linhas de Polo Sul, o resultado dá zero. Né? Mas olha aqui, somar esses dois fluxos significa somar a integral feita sobre a superfície de Polo Norte com a integral feita com a superfície marcada no Polo Sul. Tá? Só que
quando nós fazemos essa soma com as duas superfícies abertas, nós passamos a contemplar aqui uma superfície fechada total, tá? Que é esse balão inteiro aqui, ó, cinza. De onde então a gente pode escrever, né, que esse fluxo magnético em uma superfície fechada vai ser igual a zero. Essa é a quarta lei de Maxwell. Tá? Então, em qualquer região do espaço, se você tomar uma superfície fechada, o fluxo magnético total por essa superfície fechada vai dar zero, né? Significando que se em parte dessa superfície você tem linhas de polo norte, em outra parte dela você vai ter linhas de polo sul. Então, onde você tem linhas de polo norte, você vai ter fluxo positivo, onde você tem linhas de polo sul, você tem fluxo negativo. O campo entrando na superfície no polo sul em uma mesma quantidade de campo que sai da superfície no polo norte. Ok? Então essa é a interpretação física do conteúdo matemático dessa expressão. Tá? Bom, no caso das nossas máquinas elétricas, né, que é o enfoque dessa disciplina, nós estamos vendo, por essa quarta lei, que as linhas de campo sempre voltam à fonte que a criou. Então, caso a gente queira amplificar o campo magnético para ter mais torque na máquina, a máquina desenvolve torque pela interação de ímãs, né? E esses ímãs serão mais fortes, né, mais intensos, se a gente tiver um maior fluxo magnético. Então, caso a gente tenha aqui uma linha de corrente que é o que nós vamos fazer, criando o campo magnético, tal como preconizado na segunda lei de Maxwell, né? A gente vai ter uma linha de corrente criando campo magnético. A quarta lei nos garante que esse campo magnético vai ter natureza circular. Tá? O que você criar de polo norte de um lado vai voltar em torno da linha de corrente, em torno do ímã, como polo sul do outro. Tá? Então, se você quiser amplificar esse efeito, você tem que lançar o seu material ferromagnético em torno dessas linhas de corrente. Tá? Então a gente vai construir aqui cascas cilíndricas no estator e no rotor da máquina, de material caracterizado por alta permeabilidade magnética, que vai ser o ferro fundido, de tal forma que ele possa nos ajudar a amplificar o efeito do ímã criado pelas linhas de corrente. Então, ele vai orientar seus materiais, seus ímãs elementares, né, na direção aqui das linhas de corrente, né, para que a gente tenha um ímã de maior fluxo, maior intensidade, um ímã mais forte, tá? E
para que a gente consiga isso, nós temos que respeitar o caminho natural que o campo magnético tem no espaço, já que ele, como mostrado pela quarta lei de Maxwell, já que ele tem caminho circular, nós vamos lançar o material magnético procurando encontrar o ímã, as linhas de campo nesse caminho circular, tá? De tal forma que o material nos ajude a ter um ímã mais forte e, consequentemente, a gente consiga um torque mais intenso aqui no eixo. Tá? O eixo mecânico vai estar aqui no centro do rotor. Ok? Bom, quanto à quarta lei de Maxwell, nós vamos, né, como nas demais leis, nós voltaremos a ela recorrentes vezes. Os nossos modelos e as nossas análises vão usar dessas leis como base de argumento e base de modelagem. Tá? Nós vamos, várias análises que nós faremos, elas serão justificadas, os passos dessas análises serão justificados pelas leis de Maxwell. Né? A gente vai falar assim, ó, pela quarta lei de Maxwell acontece essa circulação do campo, e pela segunda lei de Maxwell e pela primeira lei de Maxwell vai ter tensão induzida, e a impedância é baixa, logo vai ter corrente, pela segunda lei de Maxwell vai ter um outro campo magnético. Tá? Então nós vamos conversar muito usando essas leis como justificativa, né, ou como uma verdade previamente conhecida nas nossas análises. Tá? Então a gente vai voltar nela N outras vezes. Como apresentação do tópico para hoje, o que eu queria mostrar da quarta lei é isso aqui. Tá? Ela é a mais simples, inclusive, de ser entendida das quatro leis de Maxwell. Eu queria então abordar com vocês a terceira lei de Maxwell agora. Dentre as quatro é a última, que a gente ainda não abordou. Bom, e essa terceira lei de Maxwell, ela vai nos ajudar a entender como circuitos eletricamente isolados se acoplam. Tá? Bom, e para começar esse entendimento, eu queria propor aqui um setup experimental com a seguinte configuração. Tá? Nós vamos colocar aqui um condutor, um material condutor aqui no centro de uma superfície, e a gente vai estabelecer aqui uma diferença de potencial elétrico entre esse condutor. Tá? E para dizer que tem um condutor aqui, é comum a literatura colocar um sigma, se referindo à condutividade. Então você vai ter um sigma 1, tá? Um material condutor de condutividade sigma 1. Tá? A gente vai conectar esse material a uma fonte, né, que é apta a estabelecer uma diferença de potencial nos seus terminais. E no segundo terminal dessa fonte a gente vai colocar uma superfície fechada. Tá? Eu vou indicar a superfície fechada com esse joguinho da velha. Tá? Não é mais um caminho fechado, é uma superfície fechada. Que a gente vai chamar de S, tá? E essa superfície fechada, ela vai ser condutora também. Então ela vai ter uma condutividade qualquer sigma 2, tá? Pode ser o mesmo material do centro ou um outro condutor. Entre essas duas superfícies, entre esses dois condutores, né, o do centro e o da borda, que é a superfície fechada, vai existir um material isolante.
e a gente vai caracterizar esse material isolante por uma propriedade macroscópica da matéria chamada de permissividade dielétrica, epsilon. Tá? A gente vai refinar depois o entendimento desse parâmetro. Tá? Esse experimento, eu estou mostrando, né, com desenhos a representação do setup experimental. Ele poderia ser implementado com um gerador de Van der Graaf, que é comum de se encontrar em laboratórios de física, e nele, pessoal, você veria o seguinte: mediante a conexão desses dois condutores isolados, né, entre si, por uma fonte de tensão, haveria uma concentração de cargas elétricas no centro, chamada de Q+, e uma concentração de cargas negativas na borda, que é conectada ao terminal negativo da fonte, que a gente vai chamar de carga Q-. Bom, você poderia, né, fazer esse experimento registrando-se aqui em um osciloscópio a corrente elétrica que iria fluir para a borda, tá? Para poder deduzir sobre a carga total, né? Então, com a medição da corrente aqui, ó, você poderia pegar e integrar a corrente no tempo para ter a carga, né? E você então verificaria em para qualquer diferença de potencial que você aplicasse com a sua fonte e para qualquer formato da superfície fechada, né, você verificaria sempre que o módulo da carga positiva do centro vai ser igual ao módulo da carga negativa na borda. Tá? Não importa o formato da superfície fechada e não importa o nível de tensão aplicado entre os dois condutores. Ok? Sempre existiria uma conservação de carga elétrica. O que você tirou de carga elétrica do centro vai aparecer distribuído na borda. Sempre. Ok? Bom, você poderia repetir esse experimento, né, para superfície, igual eu comentei, superfície de diferentes formatos, né? E uma dos parâmetros geométricos que você tem liberdade para alterar seria a área total dessa superfície, tá? Então você poderia chegar aqui embaixo e repetir o experimento com uma área total menorzinha. Ainda assim, valeria a observação de que a carga elétrica nessa superfície condutora cinza que é uma carga aqui no nosso desenho negativa, ela seria igual à carga positiva do centro nesse setup experimental, tá? Se você, nesses dois experimentos aqui, tivesse a mesma carga positiva no centro, os dois cenários com a mesma carga positiva no centro, tá? Você então teria a mesma carga negativa nas duas superfícies fechadas externas, essa e essa, tá? Só que aqui em cima, né, essa carga se distribui em uma área maior, tá? Então, se você pegasse aqui uma fração dessa superfície, né,
você veria menos cargas elétricas do que a mesma fração tomada na superfície de baixo, tá? Então a gente caracteriza esse fenômeno com um sinal elétrico chamado de densidade superficial de carga, tá? Que mede para nós quantos coulomb por metro quadrado o sistema foi capaz de acumular na superfície condutora, né? Então aqui a gente teria essa densidade superficial de carga no primeiro cenário e essa densidade superficial de carga que é maior no segundo cenário, tá? Então a densidade do primeiro cenário seria menor do que a densidade superficial de carga do segundo cenário, tá? Bom, então só conceitos, né, para a gente poder chegar na terceira lei de Maxwell. E eu queria inclusive abordar mais conceitos para que ela fique bem entendida. A gente podia também, pessoal, né, além de considerar alterações na geometria, igual a gente fez aqui, né, que a gente está apreciando o fenômeno com superfícies de dimensões distintas, né? Mas para os dois cenários a gente não alterou as características do meio isolante existente entre o centro e a borda, tá? Então é o mesmo material isolante. Se nós tivermos usado isopor aqui embaixo, também foi usado isopor aqui em cima, tá? Bom, eu queria então fazer uma exploração com vocês no cenário onde a gente tivesse dois materiais distintos no meio dielétrico ou meio isolante, né? A gente então poderia pegar essa mesma fonte que a gente considerou, né, que é capaz de promover deslocamento de carga elétrica, né, através da diferença de potencial que ela estabelece, e conectar essa fonte a um condutor aqui, que estaria no centro da nossa montagem, e o terminal negativo em uma superfície fechada em torno aqui da carga positiva. E nós vamos colocar entre o condutor de dentro, que tem a carga positiva, e o condutor de fora, que tem a carga negativa, a gente vai colocar um material epsilon 1, um material de permissividade dielétrica epsilon 1, tá? Madeira, por exemplo, que é um material isolante. E aqui nesse terminal positivo, a gente vai conectar, né, um segundo sistema que vai ter uma carga positiva no centro, vai ter a mesma geometria do primeiro, e nós vamos conectar o terminal negativo da fonte na superfície condutora externa, tá? Então, de novo, dois condutores, um no centro e um na borda da superfície, igualzinho no primeiro cenário, um condutor no centro e um na borda, tá? Só que no segundo cenário a gente vai usar um material isolante diferente entre eles. Vou colocar um material de permissividade epsilon 2 aqui, né? Nós também vamos observar, né, uma concentração de cargas elétricas negativas
devido a esse material Epson 2 aqui, tá? Bom, em cada um dos cenários continua valendo a mesma observação lá de cima. A carga positiva aqui do primeiro cenário é igual à carga negativa do primeiro cenário. Nesse caso aqui, no segundo cenário, é a mesma coisa. Você vai ter uma carga positiva, característica do segundo cenário, que vai ser igual à carga negativa que está na superfície externa do segundo cenário. Tá? Mas, será que em algum dos cenários a gente consegue acumular mais carga na superfície externa? Né? E a resposta é sim. E essa diferença aqui, né, o que eu estou falando é o seguinte, que entre eles, tá, devido ao meio isolante diferente, a carga acumulada em um cenário vai ser diferente da carga acumulada no outro. Tá? E essa diferença ocorre pela natureza do material isolante usado em cada um dos cenários. Né? E por que a natureza do material isolante... Opa! Fala, João. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que o segundo cenário é diferente do primeiro cenário? Isso. Tá. Não, porque eu me confundi, eu estou vendo igual ali, ó, o Q2 menos igual ao Q1 menos. Opa, eu escrevi errado mesmo, João. Tá certo. Até te agradeço pela errata, tá? Tranquilo. Valeu mesmo, eu me confundi. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Elas são diferentes, sim. Eu tinha dado uma leve bugada aqui, e agora eu tirei a dúvida com o senhor. Não, tranquilo. Valeu, cara, obrigado. Você tá certíssimo. Valeu. Aí de tabela os positivos também vão ser diferentes, né? São capacitores diferentes. Beleza. Beleza? Ô, João, obrigado aí, cara, pela errata. De nada. Bom, pessoal, e seguindo então, né, nós temos uma diferença nessas cargas acumuladas nos dois cenários devido à diferença na natureza do material dielétrico, tá? E como que isso se processa, né, usando aqui o modelo atômico dos materiais. Bom, um material dielétrico ou isolante, né, que está no meio, é como se a gente tivesse aqui um sanduíche, né, um material condutor por fora, um isolante no centro e um outro material condutor no núcleo. Tá? Esse que é o nosso setup. E o que vai acontecer? Esse material isolante, ele não tem elétrons livres na banda de condução. Então você não consegue facilmente remover elétrons da banda de condução e tirá-los, né, da nuvem eletrônica do átomo. Tá? A maior parte dos elétrons aqui está na banda de valência e aí eles são fortemente atraídos pelo núcleo, né, e você precisa de muita força para conseguir tirá-los da nuvem eletrônica de um átomo específico. Tá? Só que na hora que a gente aplica um campo elétrico externo, né, o que é o campo elétrico? O campo elétrico mede a força feita, quantos newton de força você faz sobre cada coulomb de carga colocado em um dado ponto do espaço. Certo? E aqui, o que vai acontecer? Ó? A gente tem uma carga positiva no centro e uma carga negativa na borda. Tá? Então,
se você colocasse uma carga de teste aqui, que é uma carga padrão positiva de 1 coulomb, né? Essa carga de teste ela seria repelida pela carga positiva do centro e atraída pela carga positiva da borda. Então você teria uma força orientada para cá e logo um campo elétrico também orientado dessa maneira, tá? E a gente vai denominar esse campo elétrico pelo campo elétrico da fonte, né, causado pela distribuição de cargas que a nossa fonte aqui promoveu. Bom, quando você cria, né, esse campo elétrico, caracterizando aqui que cargas positivas sofreriam uma força no sentido radial para fora, as cargas negativas vão sofrer uma força contrária, no sentido radial para dentro. Então nós observaremos nos átomos do material isolante uma separação dos centros de carga. Então a nuvem eletrônica do material do átomo vai ter uma concentração dos seus elétrons mais para o centro e os prótons do núcleo vão estar mais orientados para a borda. Então um átomo teria essa polarização, o outro átomo teria essa polarização e um outro átomo teria essa polarização aqui, ó, né? Isso aqui ia ser, né, seguido por milhões e milhões de átomos, né, entre o centro e a borda, tá? Esse mesmo fenômeno ia acontecer aqui embaixo, só que materiais distintos vão apresentar níveis de polarização distintos também, tá? Então aqui no segundo cenário, os átomos do material isolante também teriam, né, a separação do seu centro de carga negativa, que é a nuvem eletrônica, para o centro de carga positiva, que é o núcleo do átomo com os prótons. Só que o grau de orientação desses átomos, né, pode ser muito mais pronunciado no segundo cenário. Tem mais átomos alinhados e com mais cargas elétricas na nuvem eletrônica e nos prótons, tá? Então a gente veria um efeito de polarização dos átomos isolantes distintos entre o primeiro material e o segundo, certo? Bom, essa polarização, pessoal, né, com a separação dos centros de carga, levaria aqui, ó, a um efeito de criação de um campo elétrico devido à polarização, né? E a gente poderia observar esse campo elétrico aqui, ó, considerando que centros de carga vizinhos, mesmo que de átomos diferentes, eles criariam um campo elétrico que se cancela, tá? E na borda a gente teria uma concentração de centros de carga positivos dos átomos isolantes, e no núcleo, aqui próximo ao núcleo, ao centro, a gente teria uma concentração de centros de carga negativos, né? Dessa forma, então, nós teríamos aqui, ó, um segundo campo elétrico criado devido ao efeito de polarização. Então, qualquer átomo positivo colocado entre essa carga positiva e a negativa, ele sofreria qualquer carga de prova, né, que é uma carga de teste, que é uma carga positiva colocada entre esse centro de carga positivo e esse centro de carga negativo, ela sofreria uma força radial para dentro do núcleo, tá? Então logo o campo elétrico, que mede a força por coulomb de carga, devido ao efeito de polarização, teria essa orientação aqui. Então nós teríamos presente um campo elétrico, que é esse vermelho, devido ao efeito da fonte,
de alimentação, essa fonte aqui, ó, né, que promove um deslocamento de cargas do condutor do centro, que ficou com carga positiva, em preto, para o condutor da borda, que ficou com uma carga negativa, também em preto. Certo? Então, essa distribuição de cargas cria um primeiro campo elétrico, que a gente chamou aqui de campo elétrico da fonte. E o material isolante que observa, né, o que apresenta em seus átomos uma separação dos centros de carga, ele vai criar um segundo campo elétrico chamado de campo elétrico de polarização, que é esse aqui, né? Eu desenhei os dois separados, mas os dois campos, o vermelho e o azul, estão presentes em todos os pontos do espaço, tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Devido ao efeito do campo de polarização, nós vamos ter uma redução do campo elétrico, ou nós vamos ter um campo elétrico resultante que vai ser a soma do campo elétrico devido à fonte, mais o campo elétrico devido à polarização dos átomos. Então, o campo resultante dessa soma vetorial vai ser esse campo aqui, ó. Que eu vou chamar de ER. Tá? Bom, agora tem um detalhe, né? Existe uma fonte de tensão aqui impondo uma diferença de potencial entre o centro e a borda. Tá? E essa diferença de potencial, ela vai ser dada pela integral de caminho, né, do centro positivo, vou chamar aqui de ponto A, até o ponto B, que é a superfície negativa, do campo elétrico resultante em cada ponto, escalar com o elemento de caminho em cada ponto. Tá? Então, se a gente calcular essa integral de caminho do centro até a borda, por exemplo, nesses pontinhos que eu estou desenhando, tá, do ponto A até o ponto B, o resultado vai ser igual à tensão que a fonte impõe. Tá? Se o efeito de polarização reduzir o campo elétrico resultante, o que vai ter que acontecer? Para que a tensão da fonte seja apreciada entre os pontos A e B, tá? Nós vamos ter que crescer o campo elétrico resultante de novo, né? E esse crescimento do campo elétrico resultante vai ter que ser, já que a fonte está impondo tensão, né? Então o valor da tensão da fonte vai ter que ser encontrado aqui, né? E para se ter essa tensão medida entre o condutor interno e o externo, nós vamos ter então que aumentar o valor do campo elétrico vermelho, que se deve à concentração de cargas, que é o campo elétrico devido à fonte. E para conseguir aumentar esse campo elétrico devido à fonte, nós vamos ter que aumentar a quantidade de cargas. O tanto que cresceu de carga positiva é o mesmo tanto que cresce de carga negativa na superfície externa. Tá? Então, um meio isolante, ele vai, de acordo com o seu grau de polarização, forçar, ele vai promover, né, um aumento na quantidade de cargas elétricas separadas entre os dois condutores, né? Se a gente tomar aqui um segundo cenário, onde esse efeito de polarização é mais pronunciado, né, então a gente tem aqui um campo elétrico devido às fontes,
devido à fonte, é uma única fonte, né? Essa fonte de tensão. Digamos que se a gente estivesse no vácuo, né, a fonte criaria aqui um campo elétrico EF, igual de cima, tá? Só que nós temos um conjunto muito grande de átomos e com muita carga elétrica no material dielétrico se alinhando. Então, esses centros de carga vizinhos teriam, né, seu efeito de criação de campo elétrico cancelado e a gente ia ter uma coleção de cargas aqui, ó, enorme entre as duas bordas devido ao efeito de polarização, tá? Então, nesse segundo cenário aqui, né, pela natureza do segundo material isolante, a gente teria esse efeito de polarização bem mais pronunciado do que no primeiro cenário. E aí, com esse efeito de polarização mais pronunciado, o que vai acontecer? A gente teria agora um campo resultante né, entre os dois campos, o provocado pelas cargas dos condutores e o campo provocado pela separação dos centros de carga do dielétrico, a gente teria aqui um campo elétrico resultante ainda menor, né? Como existe uma fonte impondo tensão, impondo uma diferença de potencial entre entre o condutor central, tá? Vou chamar aqui de condutor C, ponto C, e o condutor externo, aqui chamar aqui esse ponto do condutor externo de ponto D, nós precisamos manter, independente do meio isolante que está ali, a gente precisa manter o campo elétrico resultante no interior do dispositivo. E o campo elétrico é definido pela integral de caminho do campo elétrico. Desculpa, o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico é definida pela integral de caminho do campo elétrico. Tá? Então, se a gente fosse fazendo E escalar dl nesse ponto aqui do centro, e depois E escalar dl nesse, em todos até a borda, e somássemos o resultado, o valor da diferença de potencial entre os dois pontos deveria ser igual aqui à tensão que está sendo imposta pela fonte externa. Tá? Como a polarização, o efeito de polarização reduziu muito o campo resultante, né, para preservar a tensão imposta pela fonte, a gente vai ter que aumentar o campo presente devido ao efeito de fontes, ou da fonte, desculpa, que é o campo vermelho, né? Para crescer esse campo elétrico devido ao efeito da nossa fonte de tensão, a gente vai ter que colocar mais carga elétrica no condutor central e esse mesmo excedente de carga elétrica no condutor da borda. Tá? De tal forma a preservar essa igualdade aqui, ó. Só que nesse segundo cenário, né, como o efeito de polarização foi mais pronunciado, nós teríamos, com a mesma fonte de tensão alimentando o sistema, muito mais carga no segundo cenário do que no primeiro. Tá? E a gente então vai modelar essa propriedade
que nasce do efeito de polarização por um parâmetro físico chamado de permissividade dielétrica. Então, sistemas, né, eletromagnéticos que têm um isolante que é capaz de se polarizar com mais intensidade, eles são sistemas com mais permissividade dielétrica. Um parâmetro uma grandeza macroscópica da matéria, igual o μ que a gente usa para medir a permeabilidade magnética. Tá? Então, um parâmetro que caracteriza a capacidade do dispositivo de se polarizar mediante um campo elétrico aplicado por uma fonte externa. Tá? Então, inclusive nas nossas análises, a partir de agora, quando a gente quiser dizer que existe um material dielétrico em um meio, a gente vai fazer o desenho e colocar um epsilon no desenho. Tá igual aqui, ó, epsilon 2, epsilon 1. Tá? E esse efeito da permissividade, né, ele impacta no nível de polarização que os átomos do material isolante podem ter e, consequentemente, na capacidade de acúmulo de carga que aquele sistema eletromagnético tem para cada volt de tensão que você aplica entre as suas extremidades. Ok? Bom, observa aqui, pessoal, que no último setup experimental que nós fizemos, né, com esses dois elementos, esses dois capacitores, né, cada cenário desse aqui é um capacitor, ó. São dois condutores, aqui, ó, um condutor aqui no centro, um condutor na borda, com um isolante elétrico entre eles. Essa é a definição física de um capacitor. Tá? Então nós tivemos aqui, ó, dois capacitores, né? Aqui embaixo também um condutor, outro condutor e um isolante entre eles. Tá? Então esses dois capacitores foram alimentados com a mesma tensão, né? E em um deles, no caso de baixo, a gente acumulou mais carga elétrica do que no de cima. Tá? Considerando aqui a mesma superfície fechada, foi uma premissa de análise que a gente falou há alguns minutos, quando a gente começou essa análise aqui de baixo, né? Que agora a gente iria apreciar o efeito do material dielétrico no nosso fenômeno, mantendo a mesma tensão de alimentação e a mesma superfície fechada externa. Então a ideia era, né, avaliar só o efeito do material, na superfície igual para os dois cenários, o de cima e o de baixo. Okay? E a gente então avaliou nesse setup que se a gente tomar aqui, ó, embaixo uma área e tomar essa mesma áreazinha aqui em cima, a gente vai ver mais carga elétrica nessa áreazinha de baixo do que na de cima. Tá? Então você tem uma maior concentração de carga elétrica no cenário de baixo, né? E essa maior concentração de carga elétrica se deve ao fato de que a gente usou um material com uma capacidade de polarização maior. Tá? A gente então descreve esse efeito, né, de concentração de cargas em uma superfície através de um sinal físico chamado de densidade superficial de cargas elétricas.
e ele vai ser diferente entre dois materiais de acordo com o seu epsilon e com o efeito do campo elétrico resultante ali naquele ponto do espaço. Tá? Observa que nos dois cenários que a gente estudou, para se ter a mesma diferença de potencial, né, entre o condutor de dentro e o de fora, o campo elétrico resultante teve que ser o mesmo, no final das contas. Tá? Que é o que nós estamos usando aqui embaixo. Ó. Então, para dois materiais distintos, onde o campo elétrico resultante é o mesmo, você vai conseguir uma densidade superficial de cargas maior se você tiver uma permissividade dielétrica maior do meio isolante. Ok? Então, da mesma forma que a gente fez, né, em estudos de magnetismo, né, nos estudos de magnetismo a gente modelou a resposta do meio material como sendo a sua capacidade de concentrar linhas de campo magnético dentro do seu corpo. Isso foi tratado como sendo uma densidade de fluxo magnético. E ela dependia de uma característica do meio, que era modelada por um parâmetro físico do material chamado de permeabilidade magnética, e dependia da ação da fonte de campo, que estava perturbando aquele material, né, com uma intensidade de campo magnético H. Então aqui a gente tinha o efeito da fonte, a resposta do material e uma característica do material, né, da estrutura constituinte do material. Tá? A mesma coisa vale aqui nesse fenômeno elétrico. Tá? Então você tem uma fonte que está criando um campo elétrico no espaço. Aqui você tem uma resposta do seu sistema elétrico, e essa resposta depende aqui das características do meio material constituinte do seu sistema elétrico. Tá? Então é a mesma proposta, né? A gente está medindo como que o material responde a uma excitação externa de acordo com as suas características físicas. Tá? E aí a gente então vai registrar aqui esse novo sinal físico. A gente tinha mencionado sobre ele, né, no início da aula. Vamos aqui refinar o nosso entendimento desse sinal, né, e deixá-lo registrado aqui. Seria a nossa densidade de fluxo elétrico. Tá? Tá medindo para nós então quantos coulomb de carga o material é capaz de acumular por metro quadrado. Né, devido à ação da fonte que cria campo elétrico na região, e devido às suas características físicas, a sua estrutura material. Ok? Bom, nesse caso, pessoal, a gente, né, montou um setup especificando aqui uma estrutura, né, do capacitor, né, com um condutor na borda. Tá? Você pode apreciar o mesmo fenômeno em outros equipamentos que não tenham necessariamente um condutor em um ponto do espaço. Tá? Então você poderia ter, né, uma concentração de cargas positivas em um condutor qualquer,
tá? Pode ter também uma geometria, não precisa de ser um círculo bonitinho, pode ser um trecho de uma linha de transmissão, por exemplo, né? Onde a gente tem um conjunto de cargas positivas e a gente pode avaliar, né, aqui no espaço qual que seria a densidade de fluxo elétrico em uma superfície fechada, né? E aí essa resposta, né, que o meio isolante teria, ela é pensada da seguinte maneira, ó: se eu tivesse uma fonte de tensão que aplicasse uma diferença de potencial entre o meu centro de cargas, né, entre o meu corpo condutor, que tem um centro de cargas aqui, e um suposto condutor na borda, tá? Qual que seria a concentração de cargas elétricas por metro quadrado aqui na borda? Se eu tomasse uma superfície aqui, né, quantos coulomb de carga a gente teria por metro quadrado? Aqui, ó. Se a gente pudesse repetir esse setup experimental, tá? Então essa caracterização, né, de quantos coulombs por metro quadrado nos diriam qual que é a densidade de fluxo elétrico que nós teríamos, e ela seria igual à permissividade do meio vezes o campo elétrico criado aqui pelo nosso centro de cargas. Tá? Então a gente é capaz, né, também de caracterizar a densidade de fluxo que existiria, né, em um determinado meio, mesmo que a gente não tenha um condutor aqui lançado em volta do centro de cargas positivo, tá? E com isso a gente poderia, né, apreciar a propagação, né, do campo elétrico, por exemplo, em um meio qualquer, tá? De acordo com a natureza do meio, tá? Inclusive a gente até explica esse fenômeno com uma natureza vetorial, tá? Essa resposta do meio material a um campo externo, tá? Ela é tipicamente representada com a natureza vetorial, tá? De tal forma que se você tiver o campo elétrico numa dada direção, você vai ter uma densidade de carga elétrica na mesma direção, tá? Ou seja, se tivesse um condutor ali, a carga elétrica estaria fluindo na mesma direção que o campo elétrico apontado, que o campo elétrico caracterizado, tá? Bom, esse conceito também, pessoal, ele pode ser usado, né, para a gente calcular aqui a carga elétrica total que estaria nessa superfície fechada, né, caso a gente tivesse colocado um condutor aqui, né? Então, se a gente pegasse o D, a densidade de fluxo elétrico, que nos diz quantos coulomb por metro quadrado a gente tem naquela região do espaço, e multiplicássemos isso por uma área de ds metros quadrados, a gente teria a pequena concentração de carga em torno daquela área, que é essa areazinha laranja aqui, ó.
Tá? Se a gente então quisesse saber a carga elétrica total nessa superfície externa, tá? Esteja ela colocada aqui ou imaginariamente colocada, se a gente colocasse uma superfície condutora externa ali, nós iríamos somar, né, sobre toda a superfície fechada a pequena quantidade de cargas que a gente tem em cada ponto da mesma, né? E o resultado, que seria igual à carga elétrica da superfície, ele seria igual à própria carga do centro da superfície, né? Essa expressão matemática, essa expressão matemática é a terceira lei de Maxwell. Ela diz o seguinte, que se você puder colocar, né, uma superfície condutora em torno de uma carga elétrica, né, e promover um caminho entre a carga do centro e a carga da borda, você vai ver que a carga elétrica da borda, da superfície externa, sempre vai ser igual à da superfície interna. Ela só tem sinais matemáticos distintos. Tá? Mas o fluxo elétrico total, falando diferente, né? O fluxo elétrico total em uma superfície fechada é igual ao total de cargas que você tem lá dentro. Tá? Então, se você tem carga elétrica dentro da superfície, você vai ter fluxo elétrico na borda dessa superfície. Inclusive, se você criar um caminho para essas cargas, você vai ver mesmo as cargas fluindo, tá? Como se tivesse um fluxo de eletricidade de uma para outra. Tá? Bom, a gente então vai pegar esse fenômeno, né, conforme a gente aprende com os físicos, e vai particularizá-lo a cenários de interesse aqui no curso de máquinas da mecatrônica. Tá? Então, geralmente, os tópicos que eu expliquei até o momento são apresentados em cursos de física, né, até se apresentar aqui ao final o modelo da terceira lei de Maxwell. Para que a gente possa usá-la, né, e tirar mais proveito dela, eu gostaria de convergir dessa apresentação da física do sistema para os equipamentos que a gente usa na mecatrônica. Ok? Então vou continuar minha análise aqui com esse foco. Tá? Nós não vamos conseguir acabar isso hoje, mas os passos que nós vamos dar, eles vão seguir essa diretriz. Ok? Bom, continuando então, né, sobre essa base, eu gostaria de propor um novo setup experimental aqui e colocar um material condutor com uma dada condutividade qualquer, sigma 1, conectado aqui a uma fonte de tensão. E eu gostaria de colocar novamente uma superfície condutora externa fechada em volta desse condutor, né? Conforme nós
avaliamos, né, em outros pontos da aula, a gente observaria, né, uma carga negativa aqui em volta da superfície externa, né? Agora vamos dizer que a gente coloque dois dielétricos distintos entre a superfície condutora interna, que tem carga positiva, e a superfície condutora externa, que tem carga negativa. Então, vou marcar aqui a região de divisão entre esses dois dielétricos. E aqui a gente vai ter um dielétrico de permissividade ε1 e um outro dielétrico de permissividade ε2. Tá? E eu vou assumir que o segundo dielétrico tem uma permissividade dielétrica maior. Aliás, muito maior do que o primeiro. Né? Então, considerando essa premissa, né, com mais permissividade dielétrica, a gente ia ter aqui, ó, uma concentração de carga elétrica muito maior nas vizinhanças do segundo dielétrico do que no primeiro. Tá? E se a gente então quisesse construir um dispositivo para acúmulo de carga, né, onde nós tivéssemos a liberdade de escolher o meio dielétrico, nós conseguiríamos miniaturizar o nosso dispositivo, né, torná-lo menor, o que é altamente interessante, né, em dispositivos elétricos e eletrônicos, caso a gente usasse aqui um material de maior capacidade dielétrica, né? E se essa capacidade elétrica fosse apreciavelmente maior do que o do primeiro meio, digamos que o primeiro meio aqui seja o ar ou o vácuo, tá? Que tem uma baixa permissividade elétrica, você conseguiria basicamente manter o seu acúmulo de carga, né, ou essa separação de cargas aqui, ó, eliminando o primeiro dielétrico. Tá? Então você poderia repetir esse setup, aqui eu montar o seu capacitor assim, ó. Preservando somente a segunda metade do dispositivo, tá? A primeira metade aqui, ó, ela acumula tão pouca carga que se você tirar ela fora não faz diferença, tá? E você conseguiria com isso acumular basicamente toda a carga que você tinha acumulado quando os dois isolantes, o primeiro e o segundo, estavam envoltos, né, por uma superfície condutora. Eu tirei aqui, ó, metade da superfície condutora nesse cenário aqui, ó, para reduzir o tamanho do dispositivo. Você vai achar, né, na superfície fechada total, S, em volta aqui das cargas positivas, você vai achar uma carga negativa igual a ela, tal como preconizado na terceira lei de Maxwell. Tá? Só que agora com o ganho de ter um capacitor menor, um dispositivo de menor tamanho, né, menor volume. Ok?
Bom, a gente vai começar uma análise então, assumindo que agora a gente vai variar aqui essa tensão da fonte de alimentação. Só que essa análise vai ser concluída na semana que vem, na próxima aula, porque ela é densa e eu não queria quebrá-la no meio, tá? Essa aula aqui é mais para exposição do fenômeno físico, dos sinais envolvidos, da geometria, e a gente vai convergir para os equipamentos da mecatrônica, tá? Só não posso ir nos equipamentos direto porque a explicação ficaria sem embasamento físico, né? Seria aquela coisa assim de falar que um fenômeno acontece porque acontece, é assim porque é, né? E aí perdeu o sentido do nosso encontro, tá? Então eu usei aqui essa base física primeiro para enxergar no equipamento. Eu queria dar a palavra aberta a vocês, né, para qualquer consideração, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu não tenho nenhuma dúvida não, professor. Tranquilo aqui, Léo. Tudo tranquilo. Então tá. Kevin e o Lucas também tranquilo? Então, você corrigiu já a prova? Como é que vai ser? Ô Kevin, ainda não. Eu posso fazer isso até segunda-feira, tá? Eu lanço a planilha lá no portal didático. Beleza. Aí, não tem dúvida também não. Eu só queria que você tivesse como mandar a lista, tipo assim, a segunda lista da próxima prova, mais cedo, para dar tempo para fazer todos os exercícios, né? Tá bom. Sabe? Certinho? Certinho, eu mando. Tá bom. Beleza. Obrigado, hein? Nada. O Lucas também tá tranquilo, Lucas? Sim. Obrigado. Então tá bom. Então beleza, pessoal. Então, na ausência de outras dúvidas, eu queria agradecer vocês pela presença e a gente se vê então de novo na quarta-feira que vem. Tá bom? Boa tarde para vocês então, até mais. Boa tarde. Obrigado. Valeu, Marcelo.